Olha, o negócio é o seguinte, eu coloquei agora há pouco no Facebook. Quer fazer uma pergunta pro doutor? Mande a perguntinha que eu vou tentar ler o máximo possível aqui, né? A gente tem pouco tempo, senão a gente ficaria o dia todo aqui com o programa no ar, ao vivo, que é uma delícia, eu adoro. Mas não dá, né, gente? Então, à medida que eu vou intercalando com as perguntas que vocês fizeram semana passada, com as perguntas do Facebook, o doutor Gustavo Vitorino, ginecologista, vai respondendo. Mas se você quiser ligar também, pode ligar. Eu vou encaixando essas perguntas aqui nesse bolo doido, nesse bolo doido, que é um monte de perguntas diferentes, mas nesse bolo aqui que é para melhorar cada vez mais a sua qualidade de vida, tá bom? E o telefone é 3315-1390. Vamos lá, vou começar com o Facebook. Vamos lá. Aqui no Facebook, a Yasmin Carvalho, ela colocou assim: Lu, gostaria de perguntar para o ginecologista por que quando desce para mim vem um montão e sempre atrasa e não vem no dia certo? Lu, tem várias causas, não dá pra gente ser tão específico, teria que assim, aprofundar um pouquinho mais a história dela. Mas pode ser uma irregularidade menstrual por alguma alteração uterina e pode ter alguma disfunção hormonal junto, ou um pequeno cisto de ovário, alguma coisa assim, que são as causas que levam ao aumento de fluxo e à irregularidade menstrual. Pode, às vezes, não ser nada, pode ser só algum período que ela está passando que acabou levando a isso. Mas ela tem que fazer os exames rotineiros, né? Fazer uma investigação, vai ter que fazer um ultrassom, provavelmente, e dosagem de hormônio para ver o que está acontecendo. Perfeito. A Antônia diz que todo mioma tem necessidade de retirar útero? É uma pergunta. E se existe algum remédio? Na verdade, a gente fala assim, Lu, não existe remédio para mioma. Existem algumas medicações que conseguem até fazer ele diminuir um pouco, mas são muito específicos para ser usados. Então, a gente não usa no geral. O tratamento definitivo é a retirada daquele problema. É um nódulo benigno. Então, você tem a opção ou de tirar só os miomas ou de tirar o útero. O que a gente fala assim, se você tira só os miomas, por exemplo, pega uma menina nova que não tem filhos e tem miomas, e isso está atrapalhando para ela engravidar, é óbvio que se eu tirar o útero, ela não vai poder ter filhos. Então, a gente normalmente tenta tirar os miomas, sabendo que os que a gente tirou não voltam. Mas como ela tem mioma, ela pode ter outros que são pequenos e podem crescer. Então, você tira os miomas para facilitar a gravidez dela, sabendo que, eventualmente, lá na frente, ela provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia mesmo, novamente. O tratamento definitivo seria a retirada do útero. Então, se chega uma mulher de 45 anos, que já teve seus filhos, já não pensa mais, já até laqueou, não quer mais ter filho mesmo, o tratamento definitivo seria a retirada do útero. Deve ser individualizado de acordo com o que ela pensa para o futuro. A Janaína Cavalheiro, aqui do Facebook, ela pergunta assim: menstruar de 15 em 15 dias pode ser problema hormonal? Tem mulher que menstrua muito, né? Pode. Lu, assim, a variação de regularidade menstrual é grande. A gente considera que, na média, é 28 dias o ciclo menstrual da mulher, mas varia de 23 a 35. Tá? Então, 15 já está fugindo um pouquinho disso. Então, tem que ser investigado uma provável causa, uma possível irregularidade hormonal mesmo, para ser corrigida. Pode ser que não seja nada, do mesmo jeito, pode ser só um período que está acontecendo alguma coisa e aconteceu isso, mas tem que ser acompanhado. A pergunta da Angélica Guimarães aqui do Face está bem interessante. Uma mulher pode engravidar durante o período menstrual? Lu, eu vou te dizer assim, que se eu falar que é impossível, eu vou estar mentindo, tá? Existem alguns casos descritos em literatura médica disso ter acontecido, mas é tão raro, porque ela teria que vivenciar o que a gente chama de superovulação. Ela deveria ter ovulado no período normal e depois ovular novamente por algum estímulo que aconteceu ou alguma coisa que aconteceu com ela para ovular novamente no período da menstruação. Então, isso é extremamente difícil acontecer, mas não chega a ser impossível. Tanto que quando você está evitando a gravidez, a gente sempre fala, o período de menstruação, para quem tem relação e está menstruada, que não teria problema, tem gente que não gosta, seria o período que tem menos probabilidade de você ficar grávida. Então, já existiram casos que foram descritos, mas é muito difícil. Né? E a gente não pode falar impossível, mas é muito difícil. Não pode colocar isso como um método... Não, de jeito nenhum. Contraceptivo, jamais, né? Não. Vamos lá. A Juliana diz que faz 7 meses que não desce. É normal? Porque ela não toma anticoncepcional, não usa camisinha, não fez teste de gravidez, mas a barriga está um pouquinho inchada. Não, não é normal. Tem que ser investigado. Tá? Aí ele entrou no período que a gente chama de amenorreia, que é quando a mulher passa mais do que 60 dias sem menstruar. E normalmente tem uma causa. Tem que ser investigada qual é a causa. Aí tem uma série de coisas que pode acontecer. Mas não é normal. Ela tem que ser avaliada para investigar o que aconteceu. A produção está me falando aqui que a Juliana, que fez essa pergunta, ela mora em Tamarana. E não tem muitos recursos lá na cidade, sabe? Tenta, viu, Juliana, vir para cá,
né? A Fefe está me contando que ela percebeu que a barriguinha dela está aumentando. Pode ser que ela esteja grávida? Pode também, né, Lu? Aí Pode, vai depender né? da história dela, né? A idade, o que está acontecendo, se ela toma anticoncepcional, se usa algum outro método, se usou certinho, se usou errado. Aí, a Porque primeira faz 7 coisa, meses que não desce, em né? mulher, uma gravidez de 7 meses, ela teria com uma barriga grande já. Normalmente é mais perceptível. Por isso tá estranho, Mas né, Ju? se às vezes ela teve alguma irregularidade nos primeiros 2, 3 meses, não engravidou depois, uma gravidez de menos tempo, pode passar despercebida. A pessoa às vezes não se liga que aquilo aconteceu e aí não menstrua. Então, em pacientes jovens, período reprodutivo, a primeira coisa que a gente tem que afastar quando entra nesse período de amenorreia é a gravidez. Então, faz parte da diferenciação aí do que está acontecendo. Olha aqui, ó, a Amanda Garcia, ela coloca assim: quanto tempo em média o corpo demora para voltar ao normal após a gravidez? O que é normal ou não acontecer com o corpo após isso? Quanto tempo em média demora para a menstruação voltar ao normal? Quanto tempo é normal menstruar? E aí, depois de uma gravidez, como é que faz? O grosso das alterações da gravidez vão voltar ao normal após a dieta, a quarentena, né? Os 42 dias após o parto, tá? Agora, isso de voltar a funcionar normalmente, a parte hormonal, tudo depende se ela está amamentando, se não está, se vai usar algum remédio ou não. Mulheres que amamentam exclusivamente ao seio, na média, demoram de 6 a 8 meses para voltar a menstruar. Porque o hormônio que produz o leite bloqueia a produção hormonal e a pessoa não menstrua. Então, isso não é regra absoluta para todo mundo. Tem mulher que menstrua com 3, 4, 6 meses e tem mulher que fica 1 ano e meio sem menstruar. Depende de quantas vezes amamenta, quando introduziu a papinha e outros alimentos. Enfim, isso é muito variável. Mas a regressão de todas as alterações principais é com 40 dias, quando termina a dieta. Por isso que é nesse período que normalmente a gente já libera para a pessoa voltar às suas atividades normais. Menos a gravidez, né, Lu? Porque o estresse que aconteceu em todo esse período da gravidez, o ideal é que você tenha um intervalo de parto maior. Então, para você engravidar novamente, o ideal seria esperar em torno de 1 ano. A Vânia diz que foi operada para não ter filhos e que 2 vezes por mês desce a menstruação dela. Sempre existe uma confusão com relação a isso, Lu. Muita gente acha que eu não vou fazer laqueadura porque isso vai mudar a minha menstruação. E, como regra, isso não acontece. O que acontece é uma coincidência de fatores. Então, a mulher, por exemplo, tomava um anticoncepcional antes. Vamos voltar lá atrás ainda. Ela tinha uma menstruação que era de 7 dias e um pouco irregular. Aí ela se casou, começou a usar um comprimido. Diminuiu o fluxo e regulou exatamente a menstruação como era. Depois que ela resolveu que não vai mais ter filhos e resolveu operar, ela vai parar de tomar remédio, porque não vai precisar mais dele. Parando o remédio, a menstruação pode voltar a ser o que era antes. Então, assim, se antes de tomar remédio ela tinha uma menstruação mais exagerada e mais irregular, isso vai voltar a acontecer. Então, a princípio, a laqueadura não é para mudar o fluxo menstrual. O que pode mudar é essa coincidência do fato dela não tomar mais remédio e também porque o útero ele cresceu enormemente durante a gravidez e vai voltar ao normal. Mas ele fica um pouquinho maior do que era antes. E isso pode causar um aumento de fluxo, não uma irregularidade. Então, se ela tem uma irregularidade pós-laqueadura, tem que investigar se não tem algum outro problema que apareceu. Porque, a princípio, só a laqueadura não é para fazer isso. Eu acho que responde até a pergunta da Ilmara Silva aqui do Face, que ela falou que fez laqueadura e pergunta se tem como diminuir o fluxo. A maioria das mulheres que fazem esse tipo de cirurgia, então, aumenta o fluxo? Não é que aumenta. O fluxo é para ser igual era antes dela tomar qualquer remédio, como ela era antes. Só que pode aumentar o fluxo não pela laqueadura, pelo útero, que não vai voltar exatamente ao tamanho normal depois de 2, 3 gravidezes. Olha só, então, gente. Aí, a gente vê hoje mulheres que foram laqueadas porque não queriam ter mais filhos, ou voltam a tomar remédio, ou querem colocar um DIU, porque o fluxo menstrual não está adequado. O Roberto, ele escreve assim: o uso da pílula atrapalha a libido da mulher? Esse é um tema bem polêmico, Lu, porque existem... Principalmente para os homens, né? Porque... Tanto para homem quanto para mulher, Lu, porque assim, existem pesquisas que são feitas dizendo que não atrapalham, que são outros os fatores que podem atrapalhar isso, e a mulher realmente tem N fatores, vários fatores que vão atrapalhar isso, e outros trabalhos que dizem que podem, em algumas mulheres, diminuir. Tanto que existem até alguns perfis hormonais de remédios para quem está tendo muito desconforto com isso, para a gente tentar mudar para alguns que atrapalhariam menos. Tá? Mas é um tema muito polêmico, porque como os fatores são vários, não dá para a gente ficar assim, não, é só a pílula. Entendi. Então... É meio complicado esse assunto. Ai, doutor Gustavo, eu queria ter mais tempo contigo. Pois é. Vamos passar um geral aqui no Face, ó. Entra ali no Face comigo, ó. Só para ir mostrando a carinha de vocês assim. Tem tanta gente aqui.
Tem tanta gente aqui, eu queria responder todo mundo. Mas calma, eu vou guardar todas essas perguntas aqui neste post. Isso aí. Aí, na quinta-feira que vem, que o doutor voltar, ele responde o restante. E a medida, né, vai respondendo sempre. Todo prazer. Dá um beijo, doutor Gustavo. Imagina. Obrigado, queridão. Obrigado Fica você, com Deus, Lu. tá?